Estamos aqui mais uma vez em um episódio do Gastromed Podcast. Você nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube também. E hoje nós vamos falar sobre H. pylori, essa bactéria que atinge o estômago, que traz algumas consequências, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto hoje no nosso podcast. Para conversar com a gente, mais uma vez, Dr. Alisson Amauri, que é gastrocirurgião, para trazer aí informações sobre essa bactéria. E aí, doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Samara, obrigado novamente aqui a gente no podcast, falando sobre esse tema muito corriqueiro no nosso consultório de gastroenterologia. Perfeito. Então, vamos já começar aqui para entender um pouco sobre essa bactéria e quais são as consequências. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é, afinal, H. pylori. Eu sei que tem até um nome um pouco mais difícil aí, né? E como é que essa bactéria, o que é que essa bactéria faz no nosso estômago? O Helicobacter pylori, que é uma bactéria, é um micro-organismo que tem a capacidade de sobreviver em um ambiente ácido, tá? É a única bactéria que tem essa possibilidade. Então, o estômago, ele é um órgão que produz o ácido, né, o ácido clorídrico, e essa bactéria, ela tem essa característica de poder sobreviver, né, nesse órgão, determinando uma série de alterações e principalmente inflamações, o que irão causar repercussões orgânicas em cada paciente. Doutor, agora vamos entender como ocorre a transmissão, como é que a gente pega essa bactéria. Bom, essa bactéria a gente adquire através da ingesta de alimentos, principalmente frutas e verduras, aquelas que a gente come na forma crua. São aqueles alimentos, por exemplo, como a maçã, a goiaba, a uva, legumes, salada, alface. Então, esses alimentos que a gente come desta forma, a gente pode adquirir essa bactéria, assim como a água também, tá? É um pouco mais difícil, tendo em vista que hoje é muito comum a gente realmente consumir água mineral, mas a água também é um veículo de transmissão. A transmissão não ocorre entre pessoas. Então, uma pessoa que tiver a bactéria não vai transmitir, por exemplo, para sua esposa ou sua namorada através de utensílios ou mesmo através do beijo. Então, não é transmitido dessa forma. Às vezes acontece de mais de uma pessoa ter a bactéria morando junto, porque às vezes vão consumir de forma em conjunto aquele alimento que estava ali contaminado. Daí a importância de sempre que nós vamos à feira, ao supermercado, a gente, ao chegar em casa, colocar esses alimentos ali de molho, com um pouquinho de hipoclorito ou mesmo água sanitária, para promover a erradicação dessa bactéria e evitar essa contaminação. Perfeito. Então, a gente já entendeu aqui que os alimentos, né, as frutas e verduras, né, que tem essa fonte de transmissão um pouco mais fácil, mas aí vai depender também da higiene. As pessoas precisam lavar bem as suas frutas e verduras. E eu acho que esse é um grande problema, né, doutor? Muita gente não cumpre esses pré-requisitos. Exatamente. E muitas pessoas têm o hábito de consumir essas frutas de forma natural. Ou seja, às vezes pega no pé ou na feira mesmo e já prova aquele alimento. Então, realmente, isso aí é uma forma equivocada e que pode adquirir várias bactérias e parasitoses também. Então, não só H. pylori, mas outros tipos de parasitose também. Olha aí, minha gente, vamos entender aqui que até você que acha que o saudável, vou pegar aquela fruta ali, né, do pé ou alguma coisa do tipo, nem sempre precisa fazer a higienização. Então é isso. Vamos agora, doutor, falar sobre os sintomas. Então, depois dessa transmissão, os sintomas eles vão aparecer já rapidamente ou pode demorar muito tempo também? Bom, a infecção aguda pela bactéria, ela pode desencadear um episódio de dor ou alteração do hábito intestinal. O paciente pode apresentar alguns episódios de diarreia. Aquilo naquela fase aguda. A partir do momento que a bactéria ela começa a colonizar o estômago, ela vai começar a gerar todo um processo inflamatório, que é o que vai determinar o surgimento, por exemplo, de uma gastrite crônica. E aí todos os sintomas relacionados a isso, seja azia, queimação, desconforto, dor, sensação de estufamento, má digestão. Então, são uma série de sintomas que são causados, né, por exemplo, uma gastrite relacionada à presença do H. pylori. Essa inflamação ela pode evoluir ao ponto de causar ferimentos, levando
a situação da chamada úlcera, que é uma ferida. E aí a dor é bem mais intensa, de forte intensidade, podendo levar a um comprometimento, né, de peso. O paciente pode ter perda de peso, pode apresentar episódios de vômito, sangramento, ou seja, sintomas bem mais exuberantes. Então, a bactéria ela pode estar relacionada a diversos sintomas relacionados à parte gástrica ou digestiva. Perfeito. Então, inicialmente pode ter esses sintomas agudos, então, né, doutor? Pode ser algo mais rápido e depois de um tempo é que a bactéria presente ali no estômago, ela vai trazer essas consequências que você citou, como uma gastrite até uma úlcera, é isso mesmo? Exatamente. Nessa fase aguda funciona mais ou menos como fosse uma intoxicação alimentar. Então, o paciente ele refere que consumiu um determinado tipo de alimento, sentiu que aquele alimento lhe causou um tipo de uma reação de forma imediata, com sintomas bem agudos, porém, com o passar do tempo, isso se torna crônico, levando todos esses outros sintomas relacionados não só à gastrite, mas à úlcera e outras alterações também. Entendi, doutor. Então, com esses sinais, ao ponto, tem gente que passa muito mal, inclusive, né? Quando chega a esse ponto, é porque a pessoa já desenvolveu até uma úlcera mesmo, teve esses sintomas um pouco mais severos? Exatamente. A bactéria é um dos principais fatores relacionados ao desenvolvimento das úlceras. Úlceras são feridas que ocorrem na região do estômago, mas que podem acometer a primeira porção do duodeno também. Então, existem úlceras gástricas e úlceras duodenais. São as chamadas úlceras pépticas, que tem uma relação muito grande com essa produção excessiva do ácido causado pela inflamação e toda a repercussão causada pela presença do H. pylori. Daí a importância de quando um paciente ele tem uma úlcera, a gente investigar obrigatoriamente a presença ou não da bactéria, porque essa perpetuação dessa inflamação vai fazer com que essa úlcera ela persista a longo prazo. Perfeito, então. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o exame padrão ouro, o exame endoscopia. Então, é o exame que vai diagnosticar mesmo H. pylori, a presença da H. pylori. Existem outros exames também? Realmente, o exame mais comum, mais utilizado é a endoscopia. Na endoscopia, além da gente avaliar a mucosa do estômago, esôfago e do duodeno, a gente vai ter a capacidade de colher fragmentos, tá, que a gente chama de biópsias, e essas biópsias elas podem ser analisadas de duas formas para a detecção da bactéria. Pode ser feito o chamado teste rápido de urease, onde a gente pega uma amostra desse tecido e coloca junto de um reagente, e a mudança da cor desse reagente vai indicar ou não a presença da bactéria. Então, ele é considerado um teste rápido. Claro que a sensibilidade e a especificidade dele é bem menor, mas ele é um teste utilizado. Outra possibilidade é quando nós colhemos esse fragmento e mandamos para uma análise histopatológica, ou seja, vai para um outro médico patologista, que ele vai analisar esse tecido e detectar ou não a presença do H. pylori. É um exame que apresenta uma maior sensibilidade e realmente uma confirmação do diagnóstico. Independente de teste rápido ou da histopatologia, se der positivo, o paciente é considerado portador da bactéria e deve iniciar o tratamento. Existem outros testes, como por exemplo a sorologia, onde há uma reação sorológica, e isso é coletado através de uma amostra de sangue, que pode dizer se o paciente já teve contato ou não com a bactéria. Então vai ser identificada a presença de anticorpos, porém a gente não consegue afirmar se aquele contato foi há algum tempo atrás e ele não tem mais a bactéria, apenas os anticorpos contra ela, ou se ele continua com a bactéria. Então ele não é um exame muito utilizado a título de diagnóstico ou de acompanhamento. Tá? É um exame muito utilizado em estudos populacionais. Perfeito. E agora vamos entender o que é que o paciente precisa fazer na preparação do exame. Existe uma preparação específica, muito cuidadosa? Sim, em primeiro lugar, o paciente que vai ser submetido a uma endoscopia, ele tem que ter um jejum adequado, tem que ter uma suspensão do uso de medicações. Então, muitas vezes o paciente está tomando um inibidor, né, de bomba de prótons, que vai diminuir essa acidez estomacal. Isso pode interferir diretamente no resultado do exame. Então, é interessante o paciente suspender medicações como omeprazol, pantoprazol e outros da mesma família por um período de pelo menos ali 7 a 10 dias antes da realização do exame. Esse jejum é um jejum mais ou menos de 8 a 12 horas,
vai depender do perfil do paciente. Pacientes mais obesos, a gente pede um jejum mais prolongado. Pacientes que fazem uso das canetas emagrecedoras também a gente tem que ter um cuidado de suspender o uso dessas canetas ali pelo menos 10 dias antes, né, do procedimento, para evitar o risco de gastroparesia e, consequentemente, broncoaspiração durante a realização do exame. Perfeito, então. A gente já entendeu aqui que há em alguns casos, a necessidade de um cuidado especial nesse pré-exame, né? Então, a gente precisa, para o pessoal que nos acompanha, identificar o seu perfil, e aí você tocou em um ponto importante das canetinhas, né? Muita gente acaba, vou procurar um médico para fazer os exames, a endoscopia, e não informa que faz uso. Isso é um grande problema, né, doutor? Isso, porque um dos efeitos colaterais da caneta emagrecedora é a gastroparesia, que é uma lentidão no processo de digestão. Isso faz com que o paciente tenha aquela sensação de saciedade e não sinta fome. Então, esse é o objetivo de quem faz a utilização da caneta. Porém, para o outro lado, quem está fazendo uma endoscopia, essa gastroparesia vai fazer com que o alimento fique parado ali no estômago. E então, durante a realização da endoscopia, é importante que o paciente ele esteja de estômago vazio. Em primeiro lugar, para evitar o risco, tá? Porque pessoas com estômago cheio, ele pode ter uma regurgitação e essa regurgitação levar a uma broncoaspiração e, consequentemente, todo um risco respiratório para o paciente. Em segundo lugar, o estômago ele precisa estar limpo para o médico ter uma boa visualização da mucosa, poder fazer um estudo adequado do estômago, do esôfago e do intestino e realmente promover um diagnóstico mais apurado. Perfeito. Então é isso, gente. Já sabendo que não pode esconder as informações do médico, viu? Agora vamos falar do tratamento, né, da H. pylori, doutor. Como é feito esse tratamento? Explica pra gente se é um tratamento longo também. Eu sei que muita gente tem medo, fala muito sobre esse período que vai precisar fazer o tratamento. O tratamento do H. pylori, assim como o tratamento da gastrite, foi algo que revolucionou. Antigamente, eram vários os casos de pacientes que chegavam ao ponto de precisar fazer uma cirurgia devido a uma úlcera e tudo mais. Hoje em dia, como a gente sabe que uma das principais causas da úlcera é a presença do H. pylori, a gente consegue fazer esse tratamento utilizando um coquetel de antibióticos. Esse coquetel de antibióticos começou lá atrás e vem havendo diversas atualizações, né, mudanças no protocolo, no padrão, nas drogas estudadas, e realmente nós já tivemos várias gerações de medicamento. Claro, quando a gente fala de uso de antibiótico, tem que ter um cuidado, né? Tem que ser algo prescrito por um médico, para não ter perigo de resistência bacteriana e tudo mais. E existe sim o risco da bactéria ela ser resistente a alguns tipos de antibiótico. É por isso que sempre há, de tempos em tempos, novas atualizações a respeito de quais antibióticos eles devem ser utilizados para essa bactéria. E aí, recentemente, já houve uma nova padronização em relação ao uso das medicações. Antigamente, a gente iria utilizar um inibidor de bomba de próton, seja ele o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, associado com alguns antibióticos, que antes era a amoxicilina, junto com a claritromicina. Com a evolução, houve mudança nesse padrão de antibiótico, e hoje em dia a gente já usa outros tipos de esquema de antibióticos. Tudo isso é baseado em trabalhos científicos, né, em todo estudo. Então, quando vem ser publicado um consenso, é porque ele já foi amplamente estudado, ele já foi amplamente testado em trabalhos científicos, para aí sim os médicos colocarem em prática. Então, atualmente, o esquema que nós estamos utilizando são medicações que inibem a acidez de forma mais potente, associado a novos esquemas de antibióticos, tá? Então, são esquemas quádruplos, onde a gente utiliza durante 14 dias, ou seja, um tempo mais prolongado de uso da medicação, porém com a eficácia na erradicação maior. Ok, doutor. Agora, esse esquema de tratamento, essas medicações, são iguais para todo mundo ou isso vai diferenciar de paciente para paciente? Na maioria das vezes, a gente vai propor o mesmo esquema, salvo as exceções dos pacientes que apresentam algum grau de alergia, né? Então, tem pessoas que têm alergia específica a um determinado tipo de antibiótico. E aí sim, a gente faz a substituição por uma outra droga de uma outra família que não vá causar nenhuma reação alérgica àquele determinado paciente. Lembrando que o paciente ele faz a utilização do esquema de antibiótico, mas realmente
pode acontecer da bactéria não ser erradicada e haver a necessidade de ir para um segundo esquema de antibiótico, utilizando drogas diferentes. Daí a importância do paciente sempre informar o médico se ele realizou esse tratamento e há quanto tempo realizou esse tratamento e se houve ou não endoscopia de controle. Porque com isso a gente vai ter um parâmetro se é uma nova bactéria ou se é uma bactéria que foi resistente ao primeiro tratamento. Antes da gente falar aqui sobre a forma correta, né, de você cumprir ali o que é que o médico está falando e não interromper tratamento, enfim, tomar os medicamentos de maneira correta. Doutor, esse tratamento, ele traz também alguns efeitos colaterais importantes, porque assim, acho que quase todo mundo deve conhecer alguém que fez uso, né, que infelizmente foi diagnosticado com a bactéria e precisou fazer o tratamento. E infelizmente, reclamam bastante de alguns efeitos. Eu não sei se isso já mudou, eu pelo menos já ouvi esses relatos há alguns anos atrás. Ainda é assim? Sim, a utilização de antibióticos, ela pode proporcionar ao paciente efeitos colaterais, né? Tipo enjoo, gosto amargo na boca, alteração na consistência das fezes, episódios de diarreia. São efeitos que eles podem acontecer, não significam que eles vão acontecer. E quando a gente fala em tratamento de H. pylori, a gente fala em um coquetel de antibióticos. Então, não é um único antibiótico, são vários antibióticos em uma dosagem bem elevada e numa posologia mais utilizada, ou seja, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Então, realmente, alguns pacientes eles podem ter algum efeito colateral e o médico ele deve explicar esses possíveis efeitos, tendo em vista que é importante a manutenção da medicação mesmo com algum efeito colateral. Porque se o paciente ele interrompe a medicação no meio, em primeiro lugar, não vai matar a bactéria. E segundo lugar, esse paciente ele vai desenvolver uma resistência àquele antibiótico. Aquela bactéria já não vai mais conseguir ser eliminada com aquele esquema. Então, o próximo esquema, ou seja, o de segunda geração, possivelmente vai englobar medicações mais potentes e talvez com mais efeitos colaterais. Então, a gente sempre procura explicar ao paciente que é importantíssimo ele seguir as orientações, tomar a medicação da forma correta, nos horários adequados, não esquecer de tomar a medicação nenhum dia, porque isso realmente pode interferir no resultado. Então, eu acho que esse talvez seja o grande alerta aqui, principalmente para quem foi diagnosticado e que está acompanhando esse podcast, é tomar o medicamento, não interromper o tratamento de jeito nenhum, porque, infelizmente, devido aos sintomas, né, a todos esses sintomas que foram relatados aqui, os efeitos colaterais do medicamento, muita gente quer interromper, porque não aguenta. Não aguentei não, deixei para lá. Ou então também mudar essa questão dos horários. Precisa cumprir tudo certinho, porque imagina, você não matar a bactéria, deixar para lá e ter outras consequências no futuro, como a gente já falou aqui, a úlcera, enfim. E pior ainda, precisar fazer um tratamento ainda mais pesado. Exatamente. Nesse caso, o benefício ele é maior que qualquer risco de efeito colateral, mesmo que ele cause incômodo no paciente, mas é importante o paciente ele ter consciência que, infelizmente, faz parte do tratamento, faz parte daquele esquema de antibióticos, que é um esquema durante 14 dias você tomando antibiótico, não é fácil, porém é de suma importância erradicar essa bactéria. Doutor, agora falando a respeito desse tratamento ou não, tem gente que pensa, se eu tiver ou faz o exame e por medo também dessa medicação acaba não querendo aderir ao tratamento, que não deve ser feito, mas porventura é possível que o próprio organismo combata essa bactéria? Não. Uma vez a bactéria ali, ela, vamos dizer assim, ela habitando a mucosa do estômago, ela ali permanece. Se não houver o tratamento e da forma adequada, esse paciente ele vai permanecer com essa bactéria um longo tempo da vida dele, levando a todo um processo inflamatório, podendo ter realmente esse risco de desenvolver úlcera. E não só isso, Samara. Existe a possibilidade de alguns pacientes que têm a bactéria de forma crônica, eles evoluírem com câncer, o linfoma. Nossa. Então, o linfoma gástrico, ela tem uma relação direta com a presença do H. pylori. Então, gente, é muito sério. É possível que alguém não apresente sintomas ou demore muito para ter sintomas após esse diagnóstico, enfim? Sim, também existe essa possibilidade. Então, muitas vezes,
O paciente ele passa uma vida inteira e pelo fato dele não sentir azia, desconforto, má digestão, ele nunca procurar um gastro e nunca fazer uma endoscopia. E muitas vezes ele tem aquela bactéria que fica ali colonizando ao longo de anos e realmente quando vem a apresentar algum tipo de sintomatologia já é uma situação bem grave, um quadro clínico já bem avançado. Então, é recomendado que aquelas pessoas, pelo menos ali, a partir de uns 40 anos de idade, façam uma endoscopia, independente de ter alguma sintomatologia ou não. Claro que o paciente apresentando sintoma, ele pode fazer endoscopia desde a infância, passando pela adolescência ou a vida adulta ou na terceira idade. Perfeito. E agora vamos falar depois do tratamento, né? Após esses medicamentos, vamos imaginar que a pessoa fez tudo certinho, ela vai precisar voltar ao especialista. Depois disso, existe um tempo padrão para saber fazer outro exame? É preciso fazer outro exame para ter a certeza que a bactéria não está mais lá? Sim. Hoje em dia é mandatório a gente ter um exame de controle. Então, é de suma importância o paciente fazer o tratamento e um tempo depois, mais precisamente ali em torno de 3 meses, ser repetida essa endoscopia, novamente com a pesquisa do H. pylori através do teste rápido de urease e através da coleta de biópsias para histopatologia e ter a confirmação negativa em ambas as amostras, tá? Vale ressaltar que quando a gente coleta essas amostras, faz essas biópsias, a gente coleta de mais de um local do estômago, justamente para aumentar a acurácia desse diagnóstico e ter 100% de certeza que erradicou a bactéria. Por quê? Vamos dizer que um paciente ele faça um tratamento e não faça o exame de controle. Então, daqui a 1 ano ou 2 anos, ele vai num gastro, faz novamente uma endoscopia e está lá H. pylori positivo. Vai ficar aquela dúvida. É uma nova bactéria ou é aquela bactéria antiga que não foi erradicada? Então, essa dúvida vai permanecer. E o médico também vai ficar na dúvida se vai passar um esquema de primeira geração ou se vai passar já um esquema de segunda geração, pensando em uma possibilidade de uma bactéria resistente. Entendi. Precisa, então, temos aí uns 3 meses. A gente tem um período de tratamento de uns 14 dias, doutor, mais ou menos, e aí precisa esperar esse período de 3 meses, é isso? Isso. Geralmente, 14 dias é o período de uso do coquetel de antibióticos. Após esse período, a gente geralmente mantém uma medicação que é para o tratamento da gastrite, ou seja, de todo o processo inflamatório, e aí esse tratamento ele vai durar ali de 1 a 2 meses, mais ou menos, mas o ideal é a gente repetir a endoscopia com aproximadamente 3 meses do tratamento da bactéria. Então é importante que isso seja feito. Agora, a H. pylori, as pessoas falam assim, minha H. pylori voltou. Ela volta mesmo? Como assim, doutor? É uma nova bactéria, a pessoa não matou a bactéria, como é que é isso? Uma vez erradicada e confirmada a eliminação dessa bactéria, ela não volta. O que pode acontecer é de você adquirir uma nova bactéria. Azar. Então, se você, após o tratamento, não promover mudança nos seus hábitos alimentares, principalmente de ter esse cuidado com a higienização adequada dos alimentos, você pode adquirir uma nova bactéria. Tá? Então, de suma importância, lavar as mãos antes das refeições. Para aquelas pessoas que têm a necessidade de comer fora de casa, então ter muito cuidado, né, onde vai se alimentar, onde vai fazer suas refeições, tentar evitar um pouco o consumo de salada, alface, esses alimentos crus em ambientes que você não conheça tão bem a higienização ou a procedência dos alimentos, e na sua casa você tem esse hábito, tá? Coloca ali, veio da feira, coloca ali numa bacia um pouquinho de hipoclorito ou mesmo um pouco de água sanitária, isso aí já vai ser suficiente para matar a bactéria. Esse é um grande problema, né? Já que as pessoas elas almoçam muito fora de casa, né? E aí acabam comprando realmente o almoço ali, o alimento fora de casa sem saber a procedência. Então, é aquilo, né? É meio que contar com a sorte, não tem muito o que fazer, mas, na dúvida, procurar um especialista até para fazer um exame, quem sabe, né? O preventivo, saber o que está acontecendo e tentar tratar logo no início, né, doutor? Com certeza. A prevenção é a melhor coisa, né, Samara? Na dúvida, pecar pelo excesso. Então, você ir ao médico, fazer exames de rotina, isso aí só vai lhe trazer benefícios, tá? Eu nunca vi ninguém ir ao médico e sair com, pois é. e sair com nenhum nada de ruim, não. Então, realmente só traz coisas boas. Ainda tá? bem, gente. Então, agora a gente sabe, doutor, como a gente citou aqui logo no início, né, que temos a questão da gastrite, da úlcera, né, causada por causa da H. pylori. Agora,
também tem um câncer, né? Isso aí imagino que seja já um período muito longo de exposição, né? Isso pode realmente acontecer? Pode sim, principalmente naqueles pacientes, como eu lhe falei, que às vezes não apresentam sintomas. Então, é um quadro clínico silencioso, e aí o paciente ele fica durante anos com aquela exposição, aquele agente que é a bactéria, causando todo um processo inflamatório, com o surgimento de mudanças de padrão de célula, surgimento de metaplasia, depois displasia, e correndo o risco de desenvolvimento de câncer, né? Sem falar que existe um câncer específico, que é o linfoma, que tem uma relação direta com a bactéria H. pylori. E para você ter ideia, dependendo do tipo do linfoma, uma das principais medidas é a erradicação da bactéria. Então, você imaginar, tratar câncer matando uma bactéria. E isso pode acontecer no linfoma relacionado à presença do H. pylori. Impressionante. Agora, com relação à úlcera, se uma pessoa adquirir uma úlcera por causa justamente da bactéria, vai precisar passar por cirurgia? Um tratamento de úlcera, ele é um pouco mais complexo? Como é que funciona? Apesar de ser uma doença mais complexa do ponto de vista de gravidade, principalmente, porque pode levar ao surgimento de sangramento, hemorragia ou mesmo uma perfuração, hoje em dia o tratamento da úlcera ela é muito mais clínico, medicamentoso, do que propriamente cirúrgico. Antigamente não, antigamente a úlcera era tratada com cirurgia. Mas com o surgimento, a modernização da medicina, o surgimento das novas medicações, realmente isso é outro caso. Então, praticamente, só vai para a cirurgia aqueles pacientes que apresentam uma perfuração, por exemplo, numa úlcera. Aí sim tem que passar por um procedimento cirúrgico. Mas salvo essa exceção, todos os outros casos eles podem ser tratados sim com tratamento medicamentoso. Seja com a utilização de inibidores de bomba de prótons, seja com a utilização de medicamentos para erradicação da H. pylori ou outras substâncias necessárias. Então, o tratamento cirúrgico realmente hoje em dia é o último caso. Ok, então para a gente encerrar aqui esse episódio, falando um pouquinho sobre H. pylori, doutor Alisson, existe alguma orientação? O que é que você poderia dizer para o pessoal que nos acompanha aqui nesse podcast? Bom, em primeiro lugar, você sempre procurar cuidar da sua saúde digestiva, tá? Não negligenciar sintomas, procurar um médico sempre que tiver alguma queimação, desconforto, dor. Você realizar as medidas que forem necessárias, seja com a utilização de antibióticos, quando tiver presente essa bactéria. Ter o cuidado na higienização dos alimentos, tá? Isso é muito importante para a gente evitar, por exemplo, a aquisição dessa bactéria. Então, enfim, são um conjunto de medidas que o paciente ele deve adotar e, com isso, ele vai estar evitando vários problemas, dentre eles a aquisição dessa bactéria, o H. pylori. Ok, doutor Alisson, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Hoje falando aqui sobre H. pylori, né? Todas as causas, né? Os sintomas, os tratamentos e até o próximo episódio. Obrigado. Então é isso, você acompanha, segue acompanhando a gente por aqui, todos os nossos episódios dentro da área de gastroenterologia. Até a próxima.